Isso aconteceu em 2005, quando eu tinha 18 anos. Eu morava em Uvalde, Texas, em um bairro de baixa renda, daqueles que você encontra espalhados por todo o interior do Texas, quando não está bem perto de uma cidade. A cidade mais próxima de mim era San Antônio. Eu frequentava uma faculdade comunitária local, porque era tudo o que meus pais podiam pagar. Um dos meus melhores amigos do ensino médio, Andrew, se mudou para San Antônio para estudar no San Antonio College. Ele morava em um pequeno apartamento nos arredores da cidade com um colega de quarto. Sua namorada também ficava lá com frequência, já que a cidade estava apenas a 1h30 de distância. Eu o visitava o tempo todo. Ele me convidou para passar o final de semana lá, então peguei minha confiável e velha Toyota Pickup. Brincadeira, aquele carro era uma porcaria. O medidor de combustível nem funcionava. Eu sempre tinha que ficar de olho na última vez que abasteci e reiniciar a contagem de quilometragem. Peguei a Rota 90, que era um caminho direto de Uvalde para San Antônio. Estava na estrada por volta das 3 de uma sexta-feira e não havia trânsito. Cheguei até Andrew em um horário razoável. Sua namorada só chegaria no dia seguinte, então essa noite iríamos sair. Paramos em uma loja de bebidas, bebemos em seu apartamento com seu colega de quarto e depois nós três fomos para um bar meio suspeito que aceitava identidades falsas. Basicamente, foi isso que aconteceu na nossa noite. Voltamos para o apartamento por volta das 2 da manhã depois de comer alguma coisa. Eu dormi no sofá. O próximo dia teria sido quase a mesma coisa, mas Andrew e sua namorada tiveram problemas o dia todo. Conforme os dois ficavam mais bêbados, ela começou a gritar com ele na minha frente, e a situação ficou realmente desconfortável. Eu não tinha bebido muito naquele dia porque já estava hesitante em passar a noite lá com ela. Eventualmente, decidi que era melhor voltar para casa. Me despedi de todos e comecei minha jornada de volta para casa. Estava muito tarde da noite, por volta da meia-noite, talvez um pouco mais cedo. A Rota 90 estava deserta nessa hora, então eu estava dirigindo rápido para os padrões da minha caminhonete. De repente, o motor começou a falhar. Meu coração afundou quando percebi que esqueci de abastecer o tanque. Diminuí a velocidade, mas era tarde demais. O motor morreu. Puxei para o lado da estrada e tentei ligá-lo algumas vezes, mas não adiantou. Peguei meu celular, que era tão ruim quanto minha caminhonete, e tentei conseguir sinal. Sem chance. Nem consegui ligar para pedir ajuda. Tive que ligar as luzes de emergência e torcer para que um bom samaritano passasse. Você não acreditaria quanto tempo fiquei na beira da estrada antes de ver faróis. Aguardei com os braços erguidos quando um carro se aproximou, mas ele passou por mim, me ignorando. Isso aconteceu novamente depois de mais uns 10 minutos. Eu estava começando a me sentir sem esperança, pensando em apenas dormir no carro e esperar pelo amanhecer para conseguir ajuda. Foi o que eu ia fazer. Entrei no meu carro, tirei a chave da ignição para desligar a bateria e inclinei o banco para dormir. Eu ouvia um carro passando ocasionalmente, talvez a cada 10 minutos, mas não valia a pena acenar para as pessoas na escuridão. Parecia suspeito para mim e para as pessoas nos carros. No momento em que estava começando a realmente dormir, o som de uma porta de carro fechando atrás de mim me acordou. Olhei no espelho retrovisor e vi um carro parado atrás de mim com os faróis apagados. Virei para trás para ver melhor. Era uma grande caminhonete, mas eu não conseguia ver ninguém dentro nem fora dela. Talvez alguém tivesse parado para ajudar. Saí do carro e disse com licença, sem resposta. Me aproximei da caminhonete apenas para confirmar que não havia ninguém dentro. Então voltei para o meu carro. Isso estava estranho. Olhei para as árvores à beira da estrada. Talvez alguém estivesse urinando no mato. Voltei para dentro do meu carro e tranquei a porta. Isso estava ficando muito estranho. De repente, ouvi um toque na minha janela. Eu pulei. Olhei para ver um homem olhando para baixo para mim dentro do carro, sorrindo. Eu não fiz nada, apenas disse: "Ei, acabei ficando sem gasolina." O homem disse: "Isso é um baita problema. Saia e me ajude com isso rapidinho." Quando ele disse isso, pensei que ele queria que eu o ajudasse com um galão de gasolina para encher meu tanque ou algo assim. Então saí do carro e fechei a porta, esperando que ele me levasse até a caminhonete. Mas ele ficou lá, olhando para baixo para mim porque era muito mais alto, ainda sorrindo, e disse: "Preciso que você esvazie seus bolsos, por favor." Levei um segundo para processar o que ele queria dizer.
Eu era literalmente um estudante universitário quebrado dirigindo uma caminhonete velha. Não ia ser roubado do pouco dinheiro que tinha e do meu celular. Corri na direção das árvores. Eu sou pequeno, mas rápido. Olhei para trás e vi que ele estava correndo atrás de mim. Quando cheguei nas árvores, zigue-zagueei por todos os lados até parecer que o perdi. Então, me agachei atrás de uma árvore grande para recuperar o fôlego. Quando ouvi ele se aproximando, fiquei quieto. Ouvi ele dizendo em voz alta: "Vou te matar, seu pedaço de..." Não sei se ele estava apenas dizendo isso com raiva ou se queria que eu ouvisse, mas eu estava com muito medo de me mexer, mesmo depois de ouvir seus passos se afastando. Não me movi. Na verdade, fiquei nessa posição pelo resto da noite, eventualmente deitado atrás dessa árvore grande até o amanhecer. Voltei para a estrada até a minha caminhonete, e a caminhonete que estava atrás de mim havia sumido, mas as portas da minha caminhonete estavam abertas. Descobri que minha caixa de luvas tinha sido revirada e completamente esvaziada de coisas um pouco valiosas. Minha blusa xadrez também foi levada, e ela tinha algo no bolso. Finalmente consegui chamar a atenção de um bom samaritano, e ele me deu carona até o posto de gasolina mais próximo. Comprei um galão de combustível, enchi-o de gasolina, e o homem me trouxe de volta para o meu carro, onde completei o tanque. Então fui direto para casa. Foi uma experiência de aprendizado da vida real para mim, mostrando que existem pessoas más por aí que tentarão se aproveitar de você quando você estiver em uma situação vulnerável, mas também existem pessoas boas, como o homem que me ajudou. Quando eu tinha 18 anos, eu era muito imaturo e ingênuo. Eu meio que agia como um idiota na estrada, buzinando sempre que ficava impaciente, quase cortando as pessoas. Olhando agora, era muito estúpido, e se eu algum dia tiver filhos, serei muito mais rigoroso com eles no que diz respeito à direção. Dito isso, eu dirigia muito para alguém da minha idade. Fui estudar em uma faculdade a 5 horas de casa. Não importa o dia da semana, o tráfego sempre ficava horrível quanto mais perto eu chegava de casa. Então, durante as férias, eu dirigia para casa à noite para evitar isso, reduzindo uma viagem de 4 a 5 horas para apenas 3 horas. Estava começando o recesso de inverno, já que o semestre de outono havia acabado. Todos os meus amigos foram para casa no mesmo dia. Eu apenas esperei até mais tarde da noite para sair, porque não suporto o tráfego. Eu costumava dirigir um Mazda 3 que eu praticamente destruía, e admito que era conhecido por dirigir com o tanque quase vazio consistentemente. As pessoas comentavam sobre isso sempre que estavam no carro comigo, e eu sempre assegurava que o carro ainda teria pelo menos 30 milhas para rodar, mesmo depois que a agulha atingisse o E. Descobri na noite em que estava voltando da escola que estava errado. Estava a apenas 1 hora na estrada interestadual. A agulha estava no E, e eu estava arriscando, esperando por uma placa de posto de gasolina, em vez de procurar o mais próximo no mapa. O carro começou a fazer barulhos estranhos de repente e a sacudir. E foi aí que percebi que talvez eu realmente tivesse esvaziado o tanque desta vez. Saí na primeira saída e esperava que levasse direto a um posto de gasolina. No entanto, esta saída estava escura, sem luzes de rua, e havia apenas bosques dos 2 lados. Eu estava com medo de diminuir a velocidade e perder a velocidade porque não sabia se teria combustível suficiente para encontrar um posto de gasolina. Passei pelo sinal de pare no final da rampa e fiz uma curva acentuada na estrada intersectante, que era outra estrada escura cercada por bosques. Estava ferrado. O carro eventualmente parou, o motor morreu, e as coisas só pioraram quando peguei meu telefone e vi que não tinha sinal. Eu tinha T-Mobile, que é a pior recepção possível em qualquer lugar longe de uma cidade importante. Tentei ligar para o 911 porque era estúpido e achava que o 911 funcionaria mesmo sem recepção. Claro que não funcionou. Eu estava aterrorizado porque não sabia o que fazer. Liguei as luzes de emergência e esperei alguém passar. Foi muito tempo antes de ver faróis se aproximando. Quando vi, acendi os faróis para chamar a atenção deles. Eles passaram por mim, deram meia volta e pararam na grama atrás de mim. Não sabia quem estava saindo daquele carro, e eu era uma garota de 18 anos e indefesa. Abri um pouco a janela enquanto esse homem se aproximava do meu carro.
Eu disse a ele que precisava de ajuda, que tinha ficado sem gasolina. Ele ofereceu para me levar até o posto de gasolina mais próximo. Ele era um cara careca com óculos, parecia confiável. Eu não tinha outras opções aparentes além de aceitar a oferta. Saí do carro e o segui até o carro dele, certificando-me de trancar minhas portas primeiro. O carro dele era um Honda preto, provavelmente do ano de 2010. Cheirava estranho dentro do carro, mas não consegui identificar o cheiro. Ele deu uma meia volta e começou a dirigir na direção em que estava indo antes. Ele puxou assunto comigo, perguntando de onde eu era e fazendo perguntas básicas. Fui honesta com ele. Disse que estava voltando da faculdade. Ele disse que morava na região e que não recebiam muitos forasteiros saindo da rodovia para essa cidade tranquila. O caminho que estávamos seguindo não tinha nenhum prédio. Era só bosque por toda parte. Perguntei se ele sabia de algum posto de gasolina e ele disse que sim, apenas um pouco mais adiante na estrada. Comecei a ouvir batidas e pancadas vindo de trás do veículo. Parecia vir do porta-malas. No começo pensei que talvez fossem apenas solavancos na estrada ou um objeto solto no porta-malas. Ele parecia continuar falando sem parar. Finalmente chegamos a uma área que parecia uma cidade. Havia algumas luzes e prédios, finalmente um restaurante e algumas casas pequenas. Havia um sinal vermelho na primeira interseção desde que entrei no carro. Paramos e pela primeira vez houve silêncio. E então ouvi o som inconfundível de alguém gritando no porta-malas, seguido por pancadas e batidas. Olhei para o homem, que me olhou por um segundo. Desabotoei o cinto de segurança, abri a porta e saí enquanto ao mesmo tempo ele tentava me agarrar e puxar de volta para o carro. O ouvi sair também, mas em vez de me perseguir, ele correu para fechar a porta do lado do passageiro. Então, ouvi o barulho do carro acelerando pela rua. Corri para o restaurante e pedi ajuda, fazendo um escândalo. Usei o telefone deles para ligar para o 911. Esperei lá. E isso se tornou um grande acontecimento, com vários policiais aparecendo no restaurante para fazer um relatório. Dada a gravidade do relato que eu estava fazendo, de ter ouvido alguém no porta-malas do carro. Eles tiveram que obter todos os últimos detalhes sobre o carro do homem, sua aparência e onde ele me pegou. Também me ajudaram a entrar em contato com a associação automobilística, que eventualmente viria até o meu local para encher meu carro com gasolina. Esta foi, no geral, a experiência mais assustadora da minha vida. Eu estava abalada até o âmago. O resto da viagem para casa foi angustiante. Espero que tenham encontrado esse homem. Espero que quem estava naquele porta-malas ainda esteja vivo hoje. Pelo que eu sei, esse homem poderia estar me levando para casa ou para algum outro lugar. E eu tive a sorte de ter a chance de sair naquele sinal vermelho. Eu moro no condado de Burke, na Carolina do Norte, em Morganton. Estou acostumada com o estilo de vida tranquilo que vem de viver em um lugar rural. Aqui, de vez em quando, encontramos algumas pessoas estranhas, mas geralmente não é nada muito sério. Possuo um terreno agradável com meu marido, e meu horário de trabalho flutua. Às vezes trabalho durante o dia e às vezes durante a noite. Isso aconteceu em uma noite em que eu estava a caminho de casa, após um turno noturno, por volta das 3 da manhã. Meu celular estava quase descarregado. Eu estava com fome, cansada e só queria pegar alguma comida e ir para casa. Parei em um posto de gasolina para colocar $10 de gasolina e também comprei um sanduíche embalado que comi dentro do café do posto. Um sujeito suspeito ficou me encarando por um tempo, até sair do prédio sem comprar nada. Depois de comer, saí para abastecer o carro. E ao entrar no veículo, o cheiro de gasolina estava mais forte por algum motivo. As estradas por aqui são muito escuras e sinuosas à noite, então eu estava dirigindo devagar, especialmente porque estava cansada após um longo dia de trabalho. Então, algo inesperado aconteceu. A agulha do medidor de gasolina caiu repentinamente para E e a luz de combustível baixo acendeu, emitindo um sinal sonoro. Eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Não sou uma pessoa que entende de carros e nunca tinha ficado sem gasolina antes. Além disso, a agulha simplesmente caiu de repente. Achei inicialmente que o computador estava com algum problema. Então parei o carro e o reiniciei, mas a agulha ainda estava no E. Tentei continuar dirigindo, mas o motor morreu. Comecei a ter um ataque de pânico.
Liguei para o meu marido imediatamente e, graças a Deus, ele atendeu. Perguntei a ele como meu carro ficou sem gasolina depois de eu ter acabado de abastecer. Ao sair do carro, senti o cheiro de gasolina. Contei isso a ele e ele disse que parecia que eu tinha um vazamento. Ele disse que iria para lá imediatamente e ligaria para a nossa empresa de assistência na estrada. Mas então, ouvi um carro se aproximando sem faróis e subitamente parou não muito atrás do meu carro. De repente, pensei naquele cara suspeito que me encarava no posto de gasolina e perguntei ao meu marido se havia uma chance de ele ter feito algo ao meu carro. O tom do meu marido mudou de repente, parecendo mais preocupado e ansioso. Ele disse que sim, havia uma chance de que ele tivesse cortado minha linha de combustível. Eu não sabia o que isso significava, só sabia que precisava correr. Tirei as chaves da ignição, fechei a porta e a tranquei para que os faróis se apagassem. Meu celular estava com cerca de 2%, então pedi para ele me enviar uma mensagem quando estivesse perto. Corri para fora da estrada em direção à primeira casa que encontrei, correndo pelo longo caminho e subindo até a porta da frente. Todas as luzes da casa estavam apagadas, mas toquei a campainha várias vezes mesmo assim. Eventualmente, uma luz se acendeu e a porta se abriu. Um homem na casa dos 60 anos abriu a porta, parecendo ter acabado de acordar. Pedi a ele para me deixar entrar, para me esconder e carregar meu celular. Depois de um pouco de explicação, ele abriu completamente a porta e me deixou entrar. Pedi a ele um carregador de iPhone e ele disse que iria procurar. Então pediu-me para sentar na sala de estar. Eu me sentei ainda usando meu uniforme de enfermeira, sentindo uma mistura de emoções. O homem chamou da cozinha perguntando se eu queria água. Eu disse que sim, por favor. Sem que ele soubesse, vi seu reflexo em um espelho na sala de estar que dava visibilidade para a cozinha. Vi ele encher um copo d'água e, tenho certeza, vi ele colocar algo na água. Ele saiu da visão do espelho, mas a torneira continuou aberta por mais uns 30 segundos antes de ele desligá-la. Ele voltou para a sala de estar com um copo de água e me entregou. Agradeci e ele se sentou apenas olhando para mim. Depois me pediu para explicar a situação novamente. Respondi a ele que realmente precisava de um carregador para poder entrar em contato com meu marido. Ele disse, tudo bem, e subiu as escadas. Verifiquei o telefone e estava com 1%. Usei essa bateria restante para enviar minha localização atual para o meu marido, apenas por precaução. Em seguida, senti o cheiro do copo d'água, e embora não tivesse cheiro de nada, eu sabia que ele tinha colocado algo nele. Agora, eu tinha que tomar a decisão de sair ou não. Por um lado, eu precisava carregar meu telefone desesperadamente. Por outro lado, eu tinha 99% de certeza de que ele havia feito algo com essa água. O ouvi descendo as escadas e ele disse que não tinha carregadores de iPhone, pois usava um Android. Depois disso me levantei e fui direto para a porta. Não sou idiota. Uma vez fora, corri de volta pelo caminho até a estrada. Sentia vontade de vomitar. Não podia acreditar que duas situações potencialmente perigosas de dois homens diferentes aconteceram em uma noite. Andei sorrateiramente pelo lado da estrada, atrás das árvores. Peguei meu telefone e enviei minha localização atualizada e bem na hora minha bateria morreu. Esperei até ver os faróis familiares do caminhão do meu marido. Saí acenando os braços e graças a Deus era ele. Entrei no caminhão e desabei, chorando e contando a ele o que havia acabado de passar. Ele nos levou até o meu carro e não havia mais um carro atrás do meu. Minha janela traseira estava quebrada, mas parecia que alguém havia entrado no banco de trás, embora não houvesse nada de grande valor para roubar no carro mesmo. A bateria do meu carro também estava completamente descarregada. Quando contei ao meu marido sobre o homem que tentou me atacar, ele ficou furioso e queria ir quebrar a porta dele, mas eu disse não, vamos apenas esperar o guincho chegar. Esperamos um bom tempo antes de ele chegar. Meu carro foi rebocado para a concessionária, onde o levariam no dia seguinte. Meu marido estava certo. Meu carro foi vandalizado e a linha de combustível estava cortada completamente. Graças a Deus, eu estava de folga nos próximos dias, porque precisava de um tempo para me recuperar mentalmente dessa noite. A ideia de que 2 vezes em uma noite quase fui vítima de homens suspeitos, eu simplesmente não conseguia superar.